Eu cumprimento a todos com a paz e a graça de Cristo. Muito boa noite. Quero hoje convidá-los para meditarmos acerca de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. E esse texto vai nos falar acerca da igreja que Cristo estabeleceu. Quero tratar um pouco da igreja verdadeira a partir desse texto do Evangelho de Mateus. Então vamos ao texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu peço forças e graça para comunicar a tua vontade e a tua palavra nesta noite. Peço que o Senhor abençoe a cada ouvinte, os que estão ouvindo nesse momento em que o vídeo está estreando no canal, mas os que irão ouvir depois, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Obrigado por tudo que tens feito, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, antes de iniciar a exposição, quero só justificar, não é comum eu gravar aqui utilizando de água, tomando água, e também vocês vão perceber que o ambiente que eu estou está um pouco mais quente, então eu queria de vez em quando que você me desse a devida licença para que eu pudesse tomar um pouco de água, visto que não estou muito bem da minha voz hoje. Mas, se Deus quiser, pela sua graça, a palavra há de chegar ao seu coração. Então, com licença. Muito obrigado. Vamos lá. Queridos, todos nós sabemos, nesse nosso país que vivemos, chamado Brasil, que nos últimos 20, talvez 30 anos, nós contemplamos um exacerbado surgimento de diversas denominações de cunho cristão. Isso nos faz pensar que existe praticamente uma denominação para cada gosto religioso. Longe de mim ser indecoroso no que eu vou falar agora, mas é como se nós tivéssemos, na nossa nação, um self-service de ideias religiosas variadas e muitas vezes divergentes, conflitantes entre si, que tem alimentado o mundo e, claro, mais enfaticamente, a sociedade brasileira. Dizem os historiadores que quando os portugueses chegaram aqui, eles disseram: nessa terra se plantando tudo dá, porque o Brasil é uma terra muito boa. Mas eu acredito que isso acaba também podendo ser aplicado às ideias religiosas. Toda ideia, não importa se ela faz sentido, se ela não faz, se ela está em acordo ou desacordo com as Escrituras, ela tem uma certa facilidade de brotar na nossa sociedade. E dentre os muitos efeitos disso é que nós encontramos entre as pessoas que não têm esse cunho religioso muitas dúvidas acerca dessa diversidade de igrejas e se todas elas são de fato igrejas verdadeiras. A pergunta que os descrentes ou os não religiosos costumam me fazer algumas vezes é: qual é a igreja correta? E aí eu desejo buscar do Senhor
uma resposta para isso. Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu tenho vontade de buscar a Deus, mas eu não sei aonde ir. Porque cada igreja fala de um jeito e eu não sei para onde eu devo me dirigir. Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja estabelecida por Cristo? São algumas das perguntas que me fazem. Hoje eu acredito que, pela graça de Deus, eu vou conseguir responder a uma parte dessas perguntas, observando e compreendendo o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Muito bem, então vamos entender algumas questões iniciais. Este evangelho ele foi escrito por Mateus, que é o mesmo Levi, e deve ter sido escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, não depois disto. Mateus foi anteriormente um cobrador de impostos que ouviu o chamado eficaz de Cristo para se tornar seu discípulo. Jesus o encontrou na coletoria, olhou para ele e disse: vem, segue-me. Ele se levantou imediatamente e o seguiu. Com licença. Mateus abandonou tudo para seguir a Jesus, tornando-se posteriormente um dos 12 apóstolos. O propósito do seu evangelho é mostrar que Jesus é o rei que veio implantar ou inaugurar o seu reino aqui na terra e veio nos governar. Mateus se preocupa em mostrar em cada importante momento ministerial de Cristo o cumprimento de alguma profecia do Antigo Testamento. Se você já leu Mateus, se você está lendo agora, ou se você vai começar a ler, você notou ou vai notar que Mateus, frequentemente, ele usa a expressão: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito, etc, etc. Além do mais, Mateus utiliza com abundância a expressão reino de Deus ou reino dos céus. Se você puder ler e marcar, assinalar, você vai perceber que é recorrente esse termo dentro do Evangelho de Mateus. E tudo isso nos faz entender que Mateus é o Evangelho do reino de Deus. E este reino já foi inaugurado aqui na terra. E este reino terreno do nosso Senhor Jesus é a sua igreja. A igreja é o reino de Cristo na terra. Por isso, no texto de hoje, nós veremos Cristo afirmando a implantação do seu reino entre nós. E ao fazê-lo, ele nos declara que a verdadeira igreja ela é cristocêntrica. Essa é uma expressão bem comum entre os evangélicos, mas talvez você esteja ouvindo pela primeira vez se você não for evangélico. Essa expressão significa que Cristo é o próprio centro da igreja. Assim como no nosso sistema solar, o Sol está no centro e os planetas orbitam ao redor dele, Cristo é o nosso sol da justiça. Ele está no centro. Ele é a base de toda a verdadeira igreja. E esse Cristo, que é a base, não é um Cristo criado pela nossa imaginação, mas é um Cristo revelado nas Escrituras. É o Cristo das Escrituras. Esse é o verdadeiro Jesus. Não o Jesus que muitos pregam, que ele foi um revolucionário, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi um grande homem e tal. As opiniões das pessoas sobre Jesus, elas podem ser ouvidas, mas não significa que elas têm que ser cridas por nós. A opinião que nos importa sobre Jesus é a opinião que emana da palavra de Deus, que emana das Escrituras. Portanto, se o Jesus que você crê, se o Jesus que você serve, não é o Jesus que está presente, revelado nas Escrituras, eu quero lhe dizer que você não serve ao Jesus verdadeiro. O verdadeiro Cristo está revelado nas Sagradas Escrituras. E algumas verdades fundamentais para a compreensão disso se acham presentes nesta porção do Evangelho de Mateus. E aí há 3 coisas que eu quero colocar para você no sermão de hoje. A primeira delas é que a verdadeira igreja tem uma compreensão correta de quem é Jesus.
A primeira lição que aprendemos com esse texto é que a verdadeira igreja de Cristo possui, repito, a compreensão correta de quem ele verdadeiramente é, de acordo com os versículos 13 a 17. Bem, o texto começa com Jesus desejando ouvir dos seus discípulos o que o povo tem falado acerca dele. Vamos observar isso no texto, acompanhe comigo. No verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que dizem a meu respeito? A resposta dada pelos discípulos está logo no verso seguinte, o verso 14. E diz assim: e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. A multidão, queridos, como se observa pelo texto, o populacho não reconhecia Cristo como Cristo era de fato. Gostavam de ouvi-lo, tinham por ele certo apreço, mas para o populacho de Israel, Jesus era apenas um dos profetas de Deus, na melhor das hipóteses. Alguém de grande valor e importância, mas que não passava de um dos grandes profetas do Senhor. Então, logo após ouvir de seus discípulos o que as pessoas pensavam a seu próprio respeito, Jesus os inquire acerca do que eles, com quem convivia mais de perto, pensavam a seu próprio respeito. E aí lemos no verso 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A resposta é dada pelo apóstolo Pedro no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que resposta, né? Pedro declara que reconhece em Jesus a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas. Jesus é o Messias de quem Pedro e os demais ouviram a respeito durante toda a vida deles. Pedro conhecia a promessa de Deus de que ele enviaria um Salvador para Israel e que este Salvador é a encarnação de Deus, visto ser Filho de Deus e Senhor, assim como o Pai. Pedro declara que compreende quem é Jesus. Nós, queridos, não podemos pertencer a Cristo se nós não sabemos quem Ele é. Não podemos nos tornar parte da Igreja do Senhor sem uma correta compreensão de quem de fato é o Senhor da Igreja. Crer em Cristo como Cristo é, significa possuir a fé que nos torna filhos de Deus. A Igreja autêntica do Senhor é aquela que conhece quem é Jesus. E diante do exposto por Pedro, ouçam o que Cristo lhe diz no verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, queridos, o nosso Senhor revela os bastidores da fé em Cristo. Ninguém consegue crer nele sem que haja uma obra espiritual no coração da pessoa. Sem que haja uma genuína regeneração no íntimo daqueles a quem Deus escolheu para serem santos. Sim, somos salvos pela fé em Cristo, mas esta fé, conforme Paulo escreveu à igreja de Éfeso, em Efésios 2:8, é um dom de Deus. Somente nos tornamos igreja quando somos alcançados pela obra da graça de Deus que inicia em nossos corações o maravilhoso processo que nos leva a declarar nossa fé de que Cristo foi reconhecido por nós e nele nós cremos. Somos bem-aventurados por crermos em Cristo. A igreja verdadeira reconhece quem Jesus é. A segunda questão é que a verdadeira igreja está edificada sobre Jesus. Ela não apenas reconhece quem Ele é,
mas ela está firmada nele, em Jesus, a rocha eterna. A segunda grande verdade que aprendemos nessa porção de Mateus acerca da igreja de Cristo, ou a igreja que Cristo estabeleceu, é que ela está fundamentada no próprio Cristo. Ela não apenas nasce por crer nele, mas ela se mantém em pé quando firmada na rocha inabalável que é Jesus. O verso 18 é de fato fascinante. Jesus se dirige a Pedro e também aos demais, dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, especificamente para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre a pedra, que é Jesus. Como assim, pastor? A pedra não é Pedro? Não. Aqui nós temos que desfazer um engano que tem ocupado o pensamento de muitas pessoas. O nome Pedro, no grego, é Petros, cujo significado é pedra ou pedrinha. A palavra pedra, nesse texto, é a palavra Petra, que significa uma rocha, inabalável, inamovível, sólida, como um monte. O que Jesus nos ensina é que Pedro é uma pequena pedra que ele utilizará para dar início à sua igreja, mas que ela será de fato edificada sobre a grande rocha que é o próprio Jesus. Queridos, todo o Novo Testamento, indiscutivelmente, declara que Cristo, e não Pedro, é que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Por exemplo, Mateus 21, de 42 a 44, lemos assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esse texto diz quem é a pedra: Jesus. Pedro, pregando em Jerusalém, declarou que Cristo é a pedra em quem há salvação. Pedro nunca disse, eu sou a pedra. Pedro sempre disse, Jesus é a pedra. Atos 4, versículos 11 e 12 dizem: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Veja só, em nenhum outro. Ninguém pode salvar a não ser Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, também declarou que a pedra é Jesus. Romanos 9, versículo 32 e 33 diz assim: por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Escrevendo aos Coríntios, o mesmo Paulo também diz em 1 Coríntios 10, 4: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aos Efésios, Paulo também disse, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, fundamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E finalmente, em 4 versículos de sua primeira carta, o próprio apóstolo Pedro diz ser Jesus a pedra onde a igreja está edificada. Veja você, 1 de Pedro, todos os textos, capítulo 2, verso 4. Pedro escreveu: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Capítulo 2, verso 6.
Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Capítulo 2, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E no capítulo 2, verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Queridos, não é possível sermos igreja se Cristo não for o nosso firme alicerce. Ele é a pedra, sobre ele fomos edificados. Somos edificados nele quando obedecemos fielmente, pelo obedecer da sua palavra. Somos seus amigos quando guardamos os seus mandamentos. Se eu não estou fundamentado na rocha que é Cristo, e essa rocha que é Cristo é a rocha revelada nas Escrituras, se eu não estou fundamentado nela, eu não estou fundamentado no Senhor. E se a igreja, a igreja do Senhor não estiver firmada na rocha pela compreensão fiel das Escrituras, se não estiver firmada na rocha pela graça profunda de Deus, ela não pode ser igreja verdadeira. Jesus declarou quem são os seus verdadeiros seguidores. Jesus declarou quem os ama. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Jesus disse em João 15,14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Queridos, se não obedecemos a Cristo, não estamos firmados nele. E certamente a nossa casa cairá, caso não sejamos verdadeiramente a igreja do Senhor. Mateus 7, 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A verdadeira casa está edificada sobre a rocha, que é a palavra de Cristo, que é o Cristo revelado na palavra. Pense nisso. A igreja que nós devemos congregar, visitar, nos reunir, a igreja da qual devemos fazer parte, tem que ser a verdadeira. E a igreja verdadeira, ela não tem uma placa dizendo eu sou verdadeira. Ela tem um Senhor que a governa. O Senhor é Cristo. E este Senhor está revelado na Bíblia. Ou seja, se onde eu estou dizem de Cristo que a Bíblia não diz, eu não posso estar no lugar certo. Mas se eu estou onde dizem o que a Bíblia diz sobre Cristo, eu não devo jamais sair de lá, porque eu estou no lugar certo. A verdadeira igreja exerce sua autoridade dada por meio de Jesus. Isso é uma questão também fascinante aqui. A última verdade presente nessa porção da Bíblia é que a verdadeira igreja somente consegue exercer seu trabalho em Cristo. A nossa autoridade não é nossa, de nós mesmos, mas a recebemos do Senhor para a realização de sua obra. E os versos 19 e 20 nos dizem: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Essas chaves do reino são a autoridade que Cristo confia à sua igreja,
a qual ela estaria estabelecendo, começando com os tijolos iniciais, que eram os apóstolos. São a autoridade para que a obra do Senhor seja feita e vidas sejam salvas e integrem este reino de Deus. Aqui o nosso Senhor nos mostra que a igreja dele trabalha debaixo de sua autoridade para ligar e desligar pessoas. Elas são ligadas quando ouvem o evangelho proclamado pela igreja e assim como Pedro, reconhecem quem é o Jesus proclamado neste evangelho. Precisamos, portanto, trabalhar pelo progresso do reino, que avança contra as portas do inferno, e essas portas não ficam de pé. E aqui eu quero trazer duas aplicações importantíssimas. É que a igreja sobre a face da terra ela tem uma autoridade espiritual que lhe foi concedida por Cristo, só que essa autoridade ela não é mágica ou mística. É que a igreja, ao proclamar o evangelho, ela está avançando contra as portas do inferno. E quando as pessoas se agregam a ela, elas estão sendo alcançadas pela palavra por ela pregada. E por essa razão nós possuímos estas chaves que abrem essas portas. E aí a grande questão é que essas chaves são justamente essa autoridade do evangelho, é uma expressão simbólica, e ela significa que à medida que vamos proclamando, a igreja vai se tornando ampla, crescendo e se desenvolvendo. E aí, queridos, nós temos que aplicar e entender uma questão muito importante. Eu quero me dirigir primeiro a você que ainda não obedece à fé, que ainda não serve a Deus, que está me assistindo e que gosta muito da palavra de Deus, mas ainda não está firmado no Evangelho. Eu quero lhe dizer que crer em Cristo é um dom da parte de Deus. E esse dom te é dado quando você ouve a palavra e no tempo devido, pela vontade de Deus, ele alcança o seu coração. Então eu quero dizer a você que me escuta agora, que você busque ouvir mais de Cristo, que você busque conhecer cada vez mais a vontade de Cristo e que você se dobre diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim, crendo em Cristo fielmente, crendo no Cristo revelado na Bíblia, você estará fazendo parte da igreja verdadeira. E você poderá se congregar. Pastor, mas a sua é a igreja verdadeira? Querida, ela é parte da igreja verdadeira. Mas existem muitas outras denominações comprometidas também com o Evangelho. E são por essas que a sua alma deve buscar, que a sua alma deve ter sede. Mas eu também aproveito para me dirigir aos meus irmãos em Cristo. Queridos, nós não estamos impedidos de proclamar o Evangelho. Pelo menos, ainda não. Nós ainda não estamos proibidos de anunciar Cristo. Nós temos toda a liberdade. Vejam vocês que eu estou aqui num quarto da minha casa, numa espécie de estúdio improvisado, com um simples aparelho celular e um pequeno microfone, anunciando a você a palavra de Deus. Essa palavra pode estar sendo ouvida no Pernambuco agora, pode estar sendo ouvida em São Paulo nesse momento, pode estar sendo escutada em um outro país, por alguém que você conhece, e você enviou esse vídeo e outros deste canal e de outros canais sadios, de outros canais sãos do Evangelho, e essa pessoa está recebendo a mensagem de Deus lá do outro lado do mundo. Então, o fato de estarmos nesse confinamento circunstancial devido a esse vírus que tem assolado a face da terra, não atrapalha o Evangelho. E eu lhes digo mais, eu estou pregando muito mais agora que eu estou confinado em minha casa, tomando todos os devidos cuidados. Eu digo a você, não tem força que consiga parar o Evangelho. As piores perseguições não pararam. As piores enfermidades não pararam. As guerras não pararam a propagação do Evangelho. Vidas foram salvas em campos de concentração. O Evangelho penetrou nas camadas mais densas,
atravessou cortinas de ferro, derrubou muros e uniu nações. O Evangelho é poderoso demais. E Deus te chama, meu irmão, para espalhar o Evangelho. Você divulga os canais da sua igreja, você veste a camisa, você vibra a cada sermão, você tem a vontade de fazer Cristo conhecido. Pode ser quando essa onda passe, muitos dos seus amigos possam dizer: agora eu quero visitar a sua igreja. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Deixo esse recado. E concluo a palavra dessa noite, dizendo que a igreja verdadeira, ela nasce da compreensão de quem Jesus é verdadeiramente. A igreja verdadeira está construída sobre a rocha, que é o próprio Cristo, revelado em sua palavra, e a igreja verdadeira exerce sua autoridade neste mundo, proclamando quem é Jesus, para que aqueles que lhe pertencem sejam atraídos pela mensagem de boas novas e sejam salvos e ligados à igreja na terra. Em suma, a verdadeira igreja é cristocêntrica. Vamos orar. Bendito Deus, muitíssimo obrigado pelo privilégio de anunciar o teu nome esta noite. Renova minhas forças, abençoa o teu rebanho, fortalece a vida de cada querido irmão. E que nós possamos te servir, que nós possamos ser sempre igreja verdadeira do Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Amém.